Está escrito em Salmo 127, versículos de 1 a 5, o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Meu irmão, minha irmã, gostaria de hoje, juntamente com você, logicamente, meditar um pouco sobre as palavras do Salmo 127. Um salmo que nos ensina sobre a soberania de Deus, sobre a sua providência, sobre a nossa dependência dele em todos os aspectos da vida e a importância de reconhecer que sem Deus nada, absolutamente nada podemos realizar. O salmo é atribuído a Salomão e nele nós encontramos, eu diria, verdades muito profundas sobre o trabalho, sobre a família e sobre segurança. Gostaria de olhar para este texto, versículo por versículo, e juntamente com você, meu irmão, refletir sobre o que ele nos ensina. O versículo 1, ele começa dizendo: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão começa esse salmo afirmando uma verdade fundamental. Ou seja, tudo quanto fazemos na vida depende de Deus. O trabalho, a construção de nossas casas, as nossas realizações pessoais ou profissionais, tudo que tentarmos construir em nossas vidas, se não for abençoado e sustentado pelo Senhor, será em vão. Aliás, o termo casa aqui é extensivo à família, à construção da família. Deus é a fonte de todo sucesso e nossa dependência dele deve ser reconhecida em cada passo que nós dermos na vida. A imagem da casa representa nossas vidas, nossas famílias, como eu já citei, nossos projetos e nossos esforços. Sem a bênção de Deus, todo esforço humano será inútil. Da mesma forma, a cidade que precisa ser guardada representa a proteção e a segurança que nós tanto precisamos. Isso pode ser aplicado tanto individualmente quanto coletivamente. Nós podemos trabalhar, planejar e nos esforçar, mas sem a ajuda de Deus, a vigilância humana torna-se insuficiente. Na verdade, nós precisamos colocar todos os nossos planos e projetos diante do Senhor, reconhecendo que somente Ele pode nos abençoar e nos direcionar para o sucesso verdadeiro. Isso em todas as áreas da vida, seja no trabalho, na família ou nas decisões cotidianas que precisamos tomar todos os dias. Devemos buscar a direção divina. O versículo 2, Salomão diz: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Interessante este versículo. Salomão aqui está, na verdade, nos falando sobre
a futilidade do trabalho excessivo e do esforço sem descanso. Aliás, ele disse para um jovem que a riqueza de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aqui ele nos lembra que o trabalho contínuo e sem equilíbrio, ou seja, a busca incessante por sucesso e riqueza não leva à verdadeira satisfação. E o pior é que nós estamos todos nessa ciranda, uma pressão enorme. A Bíblia diz aqui que o Senhor concede aos seus amados o que é necessário, até mesmo quando eles dormem, quando eles descansam. Este versículo está destacando aqui a importância do descanso e da confiança em Deus para suprir as nossas necessidades. Aliás, a Bíblia diz que Deus é um Deus que supre. E nós precisamos aprender a confiar em Deus para suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem, sem nos sobrecarregar com a busca incessante por segurança financeira ou por sucesso material. O Senhor nos dá o que nós precisamos e Ele é capaz de cuidar de nós enquanto descansamos na sua providência. Aí ele chega aqui no versículo 3 e entra numa outra área. Ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Aqui o salmista muda o foco para a família, mais especificamente para os filhos. Salomão nos lembra que os filhos são uma bênção e um presente de Deus. Eles não são algo que devemos conquistar por mérito próprio, não, mas uma dádiva que Deus graciosamente nos concede. Assim como qualquer outro presente de Deus, os filhos nos são dados com propósito e devem ser cuidados com responsabilidade e com gratidão ao Senhor. Nós devemos valorizar os filhos como um presente de Deus, reconhecendo que a educação e o cuidado com eles são responsabilidade nossa. Eles não são apenas parte do nosso legado, mas também, e sobretudo, uma expressão do amor e da fidelidade de Deus para com a nossa família. Por isso, nós precisamos trazer Deus para o centro de nossa família, porque é Deus quem nos dá o direcionamento para uma educação correta dos nossos filhos. No versículo 4, Salomão diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Aqui o salmista, ele compara os filhos a flechas nas mãos de um guerreiro, simbolizando que os filhos são instrumentos de bênção e força para o nosso futuro. Flechas são projetadas para cumprir um propósito, e assim também são os nossos filhos. Eles não são propriedade nossa, eles são presentes que o Senhor nos confiou, e eles têm um papel importante no plano de Deus para nossas vidas e para o mundo também. Quando são bem direcionados e cuidados, os filhos podem alcançar grandes objetivos e trazer honra e glória para Deus e honra para os pais. Como flechas, devem ser lançados com um propósito definido. Como pais, nós devemos direcionar nossos filhos com sabedoria, com discernimento, ajudando-os a cumprir o propósito de Deus para as suas vidas. Assim como um guerreiro cuida muito bem e prepara as suas flechas, devemos investir, mas investir muito na educação espiritual e na formação do caráter de nossos filhos, para que eles sejam instrumentos de bênção em nossas famílias e na sociedade como um todo, e possam nos honrar, nos trazer alegria e honrar e glorificar o nome de Deus com o seu procedimento.
O verso 5 diz: Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Aqui neste versículo final, Salomão fala sobre a felicidade, sobre a honra daqueles que têm muitos filhos, comparando-os a um homem que tem uma aljava cheia de flechas. A referência à contenda, aqui com os inimigos à porta, sugere que a presença de filhos bem criados e bem preparados é uma grande proteção, não somente no sentido físico, mas sobretudo no sentido espiritual e emocional. A presença de filhos bem preparados, bem educados, bem instruídos na palavra e que seguem o caminho do Senhor, traz segurança, traz força para toda a família. Eles não só são uma bênção para os pais, mas também se tornam uma proteção nas adversidades para toda a família. Nós podemos aplicar isso em nosso contexto, lembrando que os nossos filhos, bem treinados na fé, podem nos ajudar muito a enfrentar as dificuldades da vida com resolução, com confiança e com muita fé no Senhor. Filhos são bênção do Senhor em nossas vidas. E este Salmo 127 nos ensina que a nossa vida, nossa família, nossos filhos, nossos projetos têm valor ou segurança. Não tem valor ou segurança se não forem fundados em Deus. Deus é a fonte de toda a nossa força, de toda a nossa prosperidade. E Salomão nos exorta a reconhecer nossa dependência total de Deus em todas as áreas de nossas vidas, seja no trabalho, na família ou nas nossas lutas diárias. Portanto, precisamos confiar em Deus para o nosso sucesso. Precisamos descansar em sua providência e valorizar as bênçãos que Ele nos dá, como os filhos, que são um presente preciosíssimo do Senhor. Que possamos, meu querido irmão, minha amada irmã, aprender a viver de acordo com os princípios deste salmo, o Salmo 127, colocando nossa confiança no Senhor e reconhecendo que sem Ele, nada, absolutamente nada, podemos fazer bem feito. Que Ele nos ajude a viver com sabedoria, discernimento, equilíbrio e gratidão, para que todas as nossas ações e decisões venham glorificar o seu nome. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.